Nós já cantamos, já oramos, agora vamos ouvir a palavra de Deus, trazida pelo nosso pastor Mauro. Que melhor que TV Globo o negócio. Ó, você vê? Tem 2 microfones agora. Bom ver vocês. Já estava com saudade de vocês desde ontem. E hoje a gente vai dar continuidade àquela série de temas doutrinários. Eu começo com um texto de Hebreus 1, verso 1 a 3. Diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem construiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Para mim, essa é uma das maneiras mais lindas de falar sobre o papel de Jesus como revelação. De alguma forma, a salvação hoje aqui é um antídoto contra a descrença, a desesperança, a busca por solução em outros meios que não o divino, ou pelo menos não o bíblico. A maior revelação divina é a vida do próprio Cristo. E esta não é uma revelação nem em palavras, é uma revelação em experiência, em vida. Você pode se relacionar com o personagem central da sua salvação. Mais do que isso, Cristo venceu o pecado e hoje reina em toda a sua majestade. Por isso a experiência com Cristo é espetacular. Não há outro caminho para compreendermos salvação a não ser por meio de compreender Jesus. Eu diria para você que essa é uma experiência maravilhosa. Então vem junto comigo para o texto-chave da conversa de hoje, que está lá em João, no capítulo 8, a partir do verso 2. Eu coloquei os textos na tela porque eu escolhi uma linguagem da Bíblia que deixa mais claro o conteúdo e daí facilita também para a quantidade de texto que a gente vai ler. Bom, diz essa descrição que de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus assentado os ensinava. Então, o contexto aqui é Jesus no templo ensinando pessoas logo cedo. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher, surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Então esse é o cenário. João 8 diz que Jesus estava logo cedo no templo e escribas e fariseus resolveram incluir Jesus em uma situação corriqueira de justiça. Uma mulher havia sido pega em adultério, flagrante. Então a primeira coisa que eu sugiro aqui é a gente pensar sobre o fato. E eu gostaria de perguntar para você, se você interagir comigo: existe alguma dúvida de que adultério é pecado? Não. Nós concordamos com isso. Não adulterarás é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Você com certeza acha que a prática do adultério não é boa, ok? Isso não é legal. Provavelmente a gente tem aqui também lembrar de um fato que os fariseus ignoraram, mas para ver adultério precisa de quantas pessoas no mínimo? 2. Então não existia uma mulher adúltera, existia um casal no mínimo adúltero e só a mulher estava ali. Na sua opinião, então, alguém que foi pego em adultério deveria ser repreendido, certo? Deveria ser corrigido. Deveria ser dito: olha, você está fazendo errado, correto? Não fique tímido, pode falar. Se houvesse uma regra
e essa regra fosse clara e votada num conselho, dizendo alguma coisa sobre se alguém for pego em adultério deve ser feito tal coisa, essa regra deveria ser seguida, não é? Deveria ser cumprida. Vou dar um exemplo, fora desse contexto, apenas para ver se estamos na mesma página. Se você for assaltado, e isso eu não estou querendo o seu mal, mas viver em São Paulo, isso vai acontecer um dia, tá? Então, você está na rua com o seu celular, e agora a moda é aliança, então você está com a sua aliança, e alguém passa, pega seu celular, pega a sua aliança e vai embora. Você, do fundo do coração, deseja que essa pessoa seja pega e presa, certo? Sim. Não é isso? Digamos que nessa mesma cena, essa pessoa corre, ela já está um pouco distante de você, e um policial à paisana vê a cena, pega a sua pistola, troca tiros com o assaltante que roubou você e mata ele. Você vai pensar, ok, foi feita justiça, ele se colocou nessa situação, certo? A culpa não é sua. Você não quis ser assaltado, você não pediu para ser assaltado. Você sabe que uma pessoa que assalta corre o risco de trocar tiros e ser morto. E você pensaria, justiça foi feita. Veja, meu ponto não é aqui argumentar com você, nem contrariar esses argumentos. Minha proposta é apenas experimentar a relação com o Salvador. Então, eu não vou argumentar nada sobre isso. No verso 5, a descrição continua. Os fariseus dizem na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, se referindo a Jesus, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Era uma maneira de colocar Jesus numa situação delicada, porque ele falava sobre misericórdia, mas ele está diante de uma situação clara de infração da lei. E como vocês mesmos falaram, se espera justiça numa situação de infração da lei. Então não tinha uma outra resposta. E mais do que isso, Jesus não questionou a lei. E para alguém que está em dúvida se os fariseus estavam exagerando, eu trouxe a lei. Deuteronômio, no capítulo 22, verso 22, diz claramente, texto escrito por Moisés, era uma regra para o povo judeu. Se um homem for encontrado deitado com a mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim vocês eliminarão o mal de Israel. Ponto. Essa é a regra. Os fariseus estavam certos. Eu tenho que ressaltar de novo que tem um homem e uma mulher nessa regra, mas eles só escolheram a mulher, mas tudo bem. Não há o que argumentar contra a lei. E a resposta de Jesus não é mude a lei. Em nenhum momento há um questionamento sobre a lei. A lei existe e deve ser cumprida. Na verdade, a resposta de Jesus aos fariseus, na insistência deles, é: execute a lei. Verso 7. Verso 7. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou, ele estava escrevendo na terra, no chão, e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. A resposta divina é: execute a justiça. Apenas acrescentou um detalhezinho, que parece até pequeno, mas o detalhe que Jesus acrescenta é: se você quer ser o executor da lei, aquele que faz justiça, seja justo. Se você é justo, você pode ser aquele que é o executor da justiça. Alguém que vá apedrejar o outro não deveria ter pecados. Por quê? Porque ele está fazendo justiça, ele não pode ser culpado de outra coisa. Veja, agora nós vamos começar a experimentar a fé em Jesus e a salvação. Compreender que
todos nós somos pecadores e que a lei condena a todos nós é um ponto importante de partida. Outro dia alguém me dizia assim, acerca do horror da normalização da prostituição. E digo que é um assunto que eu não puxei, eu não queria falar sobre isso, mas a pessoa trouxe do nada. E ela dizia, você viu, pastor, como todo mundo agora fala sobre isso como se fosse natural? Nas redes sociais eu disse, não vi, eu não olho esse tipo de coisa. E ele dizia assim, mas pastor, o mundo está acabando, está tudo muito ruim, porque as pessoas estão muito más. Então parei, pensei e respondi para ele, você sabe que eu e você somos iguais diante da lei, certo? E eu e você e as pessoas que praticam prostituição são iguais perante a lei, certo? Ele parou, ficou meio bravo, e eu lembrei ele, eu disse, você conhece a passagem de Tiago no capítulo 2, verso 10, certo? A Bíblia é muito clara, Tiago diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos pontos? Todos. Então, o adúltero e o mentiroso são diferentes em que momento? Para Tiago, não são. Aliás, são culpados das mesmas coisas. Exatamente porque não adianta você ser bom em algo, mas não ser bom em tudo. Exatamente esse é o ponto em que Jesus disse, execute então a lei se você não é culpado perante a lei. Nós somos iguais no nosso erro e não na nossa virtude. Nós não somos iguais porque somos bons. Nós somos iguais porque somos pecadores e precisamos do mesmo Cristo e da mesma salvação. E parece que os acusadores agora, eles realmente eram bons em compreender regras. Porque diante desse novo contexto de uma regra diferente, onde nenhum deles podia jogar uma pedra se não tivesse perfeito, eles entendem que não são dignos. Então, verso 8, inclinando-se novamente, Jesus continua a escrever no chão. Para os pregadores que conjecturam sobre o que é que ele escrevia no chão, a Bíblia não fala, então para mim não faz diferença. Continuando, mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. E aqui a experiência fica completa. Eu sei que sua vida não tem sido fácil. Eu sei disso. Eu sei que você está cansado, e cansado de errar, inclusive, de cometer os mesmos erros. Eu sei que você merece mais do que você está recebendo. Eu sei disso. Você é muito melhor do que o mundo te oferece, te restitui. Eu sei disso. Eu sei que você tem se esforçado e as recompensas não têm vindo na mesma medida do esforço que você faz.